Capítulo 66. Salto para frente, as pernas ainda bambas, mas Lorenzo me segura pelo braço. Seu aperto é firme, quase machucando. Não, diz ele. Se ela falar de novo, o choque vai. Ele é mais forte do que eu, mas me solto, atirando-me na direção da mulher no banco, cujo corpo está frouxo como uma boneca sem vida sob as luzes fortes no teto. Ela não está como me lembro, não usa calça jeans de cintura baixa e uma blusa com estampa louca, não está sorrindo, com uma franja de uma cor a cada semana enquanto prepara chá de ervas num apartamento vagabundo em Georgetown e xinga as instruções de montagem da mesa da IKEA que desafia mentes com vários diplomas. Está vestindo uma túnica cinza que combina com o cabelo e a cor da pele, a não ser pelas palmas das mãos, esfoladas até quase ficarem carne viva por um ano de trabalho forçado que faria até mesmo o camponês mais firme virar as costas para a terra e procurar um trabalho num escritório. Está usando uma argola preta no pulso esquerdo, onde antes ficava uma pulseira com penduricalhos em forma de animais do horóscopo chinês. Jacob, falo, pondo uma das mãos nos seus lábios rachados. Jacob, não diga mais nada. Não deixe que eles piorem sua situação. Jack Juarez, a mulher que eu achava que faria o mundo parar de girar, relaxa nos meus braços e começa a chorar. A porta atrás de mim se fecha deslizando, e abre de novo. Não preciso me virar para ver quem é, sinto o cheiro do sacana. Morgan, digo. Então ouço o tapa, o guincho surpreso, e o estalo metálico de uma arma de fogo sendo engatilhada. Essa é outra coisa que sei sobre as armas, você não engatilha e mira se não estiver pronto para matar. Cuidado, Morgan, alerto, ainda segurando Jack. Você precisa dele. Precisa da fórmula dele. Ele não precisa, claro, Morgan já tem as anotações de Lorenzo. Só estou ganhando tempo. E então me dou conta, Lorenzo correu para fora do laboratório lá em cima, para verificar em sua sala, voltou e balançou a cabeça para dizer que os papéis não estavam lá. E Morgan exigiu a fórmula para amanhã. Soldado, fala Morgan. Guarde isso. Viro-me de Jack para Lorenzo, que está totalmente imóvel, pronto para ganhar uma bala em troca de um tapa, e percebo que Morgan não pode ter levado as anotações. Então quem, diabos, fez isso? A pergunta fica na minha mente, mas eu a enfio de volta num canto silencioso para mais tarde, enquanto me volto para as outras mulheres na cela. Lynn olha para mim, depois para Lorenzo. Ao lado dela está a beldade suíço-argentina que costumava ir ao nosso departamento. Ainda é linda, mesmo sem a cascata de cabelos louros descendo pelas costas. Isabel Gerber. As duas estão usando a mesma roupa cinza e sem graça de Jack, sentadas lado a lado, as mãos cruzadas no colo. Argolas pretas nos pulsos. Pegamos as duas transando num carro, explica Morgan. Sapatões de merda. Lynn abre a boca para falar, depois pensa bem e a fecha de novo. O processo de decisão demora um segundo, mas está ali, no seu olhar. Por cima do ombro vejo os punhos de Lorenzo se cerrando. Não faça isso, Enzo. Não vale a pena. De repente desejo não ter deixado o frasco no carro. Eu o pegaria agora e jogaria o negócio pela garganta de Morgan, com vidro e tudo. Ou, melhor ainda, iria saborear a imagem de Jack, Lynn e Isabel trancadas numa salinha com o filho da mãe. Uma sala à prova de som, sem janelas. Então, prontos para trabalhar agora, pessoal? Pergunta Morgan. Ou mando uma delas para Fort Meade? As expressões das mulheres dizem que Morgan já as colocou a par do que acontece na base militar, uma imagem vívida de cada vez. Tempo, penso. Tudo tem a ver com tempo de uma forma ou de outra, o tempo que eu não tinha 20 anos atrás, quando os livros, as provas orais e os trabalhos para nota eram mais importantes do que as passeatas de Jack e as festas da Federação de Paternidade Planejada. As 24 horas que vou esperar antes de descobrir se a criatura dentro de mim é um menino ou uma menina.
Lorenzo precisando ir embora enquanto ainda há tempo, se bem que não tenho mais certeza se ainda há, pelo menos para nós dois. Os prazos rígidos de Morgan. A reunião matinal daqui a apenas 18 horas. A vez em que eu dei um tapa em Steven. E todos os momentos que passei desejando poder voltar atrás. Morgan avança e pega 3 cadernetas cor-de-rosa e idênticas no bolso de dentro do seu paletó. Entrega-as como se fossem cartas de baralho, primeiro para Isabel, depois Lynn, e em seguida Jack. Não se esqueçam de ler seus manifestos, garotas, diz ele. Há uma ênfase maligna em garotas. Sério, Morgan? Digo. Ei, Jean, não sou eu que faço as regras. Fale com o reverendo Cal, se não gosta. Ele olha para o meu pulso e dá um riso de escárnio. É melhor se apressar, antes que a sua pulseira volte. Jack, cujos olhos estão secos durante todo esse tempo, pega a caderneta no banco ao lado e, sem ao menos olhar para ela, jogar em cima de Morgan. Ela o acerta direto na testa, com um barulho agradável. Ele não se curva para pegá-la, mas a chuta de volta pela saleta. Você vai aprender, diz ele, e sinaliza para o cabo abrir a porta interna. Lorenzo pega minha mão, me ajudando a ficar de pé, já que estou ajoelhada perto de Jack. Fique fria, Jaco. Promete? Ela assente. Vou fazer tudo o que puder, acrescento. Tudo o que eu deveria ter feito, penso enquanto sigo Morgan para fora da sala, de volta à colmeia do laboratório. Capítulo 67. Há um televisor de tela plana no laboratório, do tamanho de um campo de futebol americano. Um tamanho razoável, suponho, considerando que os tipos de homens que compram essas coisas passam a maior parte dos fins de semana olhando outros homens jogando um pedaço de porco num pedaço de grama artificial com 100 metros de comprimento. Quando o reverendo Cal aparece na tela, vestido em seu estilo fúnebre de sempre, é impossível não fitá-lo. Além disso, alguém aumentou o volume até o máximo do tolerável. Amigos, diz ele, abrindo os braços daquele seu jeito característico, como se fosse o próprio Cristo Redentor. Amigos, tenho uma notícia triste. Aposto que sim, sussurro para Lorenzo ao meu lado. Ele esteve ocupado de novo com a estequiometria, uma linguagem tão estranha para mim quanto as palavras que vêm da televisão. Sentem-se, por favor, sentem-se. As mãos do reverendo Cal fazem um movimento para baixo e o murmúrio da plateia diminui. É difícil dizer onde ele está, mas a multidão é grande demais para a sala de imprensa da Casa Branca. E ele se encontra num palco. No Kennedy Center, talvez. Ou no Arena Stage, no sudoeste de Washington. Mais de um ano se passou desde que vi algo parecido com entretenimento ao vivo. As peças de teatro, as poucas apresentadas, são baboseiras para famílias, censuradas até ficar irreconhecíveis, ou estão proibidas para a maioria de nós. Ele continua lendo o Manifesto dos Puros, linha por linha, afirmação por afirmação, crença por crença. O tema atual é o sofrimento. É um dos seus prediletos. Amigos, caros amigos, o sofrimento é uma realidade inevitável no nosso mundo terreno. Às vezes somos chamados a sofrer para fazer o bem, e neste momento ninguém sofre mais do que eu. Agora uma pausa longa, para causar efeito. O reverendo Cal gosta de alongar as coisas, sofrendo ou não. Temos aqui uma ovelha perdida. A câmera se aproxima de seu rosto, sorridente e riscado com lágrimas, depois recua e mostra-o estendendo o braço direito e acenando para a coxia do palco. Venha agora. Uma figura solitária aparece à direita do palco. Não sei quem eu espero. Del Rey, provavelmente. Ou outra Julia King. Qualquer uma. Só não espero meu filho. O som chocado da multidão na TV, se é que há uma multidão, o barulho pode ser gravado, é abafado por 50 pessoas ofegando no laboratório. Piscando sob as luzes fortes, Steven arrasta os pés timidamente até o centro do palco, na direção dos braços estendidos do reverendo Cal.
Ele tem 17 anos, sussurro para Lorenzo. Só 17. Não preciso explicar, Lorenzo já viu fotos dos meus filhos. Houve um tempo em que aqueles retratos se espalhavam pela minha sala. Foi apanhado, diz o reverendo Cal. Foi apanhado num lugar onde nenhum homem ou garoto deveria estar. Ele se vira para Steven. Não é, filho. Steven faz menção de falar, então apenas confirma com a cabeça. A fúria ferve dentro de mim, através de cada veia e artéria, e a pressão cresce até virar um grito preso. Perco a maior parte do resto do discurso. Não consigo ouvir nada além do som do meu coração, ensurdecendo meus ouvidos. As poucas palavras que atravessam se acomodam nas minhas entranhas como pesos de chumbo: fornicador, traidor, exemplo, julgamento. O reverendo Cal pede que a plateia se junte a ele em oração, baixa a cabeça e segura a mão de Steven. Outro close mostra os dedos dos dois entrelaçados. Os de Cal estão enrolados como jiboias tenazes, os de Steven estão frouxos, 5 dedos impotentes com a vida sendo espremida para fora. Alguns centímetros acima da mão de meu filho se vê uma larga tira de metal em volta do pulso. Há 1 milhão de anos, são apenas 20, mas parece 1 milhão, parecem dezenas de milhões. Como todos os tempos de vida do mundo, Jack me perguntou o que eu faria para continuar livre. Ontem à noite, acima de uma bancada de cozinha que parece tão distante quanto aquele apartamento em Georgetown, perguntei se Patrick faria qualquer coisa, se ele mataria. Nesse momento, com uma fórmula pela metade na mesa e o reverendo Cal censurando Steven na televisão, junto todas as perguntas e tenho uma única resposta. Sim, eu faria qualquer coisa. Eu mataria. A mulher que pensa essas palavras não fala como eu. Ou talvez fale. E eu gosto um pouco dela, dessa nova Jean. Gosto muito mais dela quando flagro Morgan sorrindo para a tela plana. Capítulo 68. Às 5 horas de domingo, no que deveria ser uma tarde luminosa anunciando o verão, com cheiro de churrasco e besouros no jardim, Morgan nos informa que ninguém vai para casa. O refeitório é no 3º andar, pessoal. Dormitórios no 6º e no 7º. Se precisarem dar um telefonema, peçam ao sargento Petroski. Morgan indica com a cabeça um posto de segurança improvisado na entrada do laboratório. Boa noite, gente, diz ele, antes de dar meia volta e sair. Fique perto das jaulas quando passar pela sala dos chimpanzés. Grito para ele. A ideia de Morgan tendo o rosto retalhado por animais de laboratório furiosos me provoca um arrepio de satisfação. Viro-me para Lorenzo. Petroski é a chave. Como vai o trabalho? Ele se apoia no encosto do banco de laboratório, dando um sorriso largo. Está feito. O quê? Lorenzo me explica a química. Preciso de seus olhos nisto, Gianna. Ele aponta para um conjunto de correlações entre a antiga neuroproteína que testamos na Sra. Rei e a fluência semântica, depois desce um dedo pela página até as anotações em que passou a tarde trabalhando. Parece bom? Parece fantástico. Também parece que libertamos o próprio diabo. Com essa quantidade, Enzo, estamos falando de contaminação total, o rompimento completo de, comparo os números com meus dados pela segunda vez, de mais de 3/4 do giro temporal superior. Esqueça a disfluência da Sra. Rei, essa coisa transformaria Henry Kissinger num mudo. Em 5 segundos. O sorriso não sumiu do rosto dele. É lindo, não é? Dependendo de qual é sua ideia de beleza, penso. Tenho uma ideia deliciosa que deve estar estampada na minha cara, porque Lorenzo ergue uma das sobrancelhas. Creia que possa preparar isso em algumas horas. Tem uma primeira cobaia em mente? O que acha? Digo, examinando o laboratório. Ninguém parece estar nos ouvindo. As poucas conversas se concentram no reverendo Cal e naquele pobre garoto. O que será que ele fez? Acho, responde Lorenzo, mexendo uma sobrancelha e depois a outra,
que grandes mentes pensam igual. E às vezes nós também, completo. Melhor Morgan do que uma daquelas mulheres. Eu aponto o queixo para as portas trancadas do outro lado do laboratório. Você viu quantos chimpanzés restam? Quando todos morrerem, Morgan vai querer subir pela cadeia alimentar dos grandes primatas. Lorenzo para de mastigar a ponta da caneta e bate com ela de leve nos dentes. É um hábito antigo, que eu não o via fazer há mais de um ano. Temos um problema, diz ele. O que é? Faz as pessoas ficarem azuis? O bom humor desaparece do seu rosto. Não, azul, não. Ah, meu Deus. É letal? Talvez. Ele aponta para uma série de fórmulas no caderno entre nós. Elas não se parecem em nada com as fórmulas antigas. Enquanto continuo lendo, o trabalho de Lorenzo fica claro. Isso não é solúvel em água. Nem injetável na corrente sanguínea. Correto. Se você tentar injetar, vai fritar o cérebro dele. O soro precisa ser administrado por via local. In situ, como diria César. Uma coisa é reparar células. Se errar o alvo, tudo bem, não é grande coisa, alguns neurônios extras vão ficar felizes. Destruí-los são outros 300. Outros 500. A correção vem naturalmente, tão naturalmente que não a escuto acima da palavra que está gritando no meu cérebro: trepanação. De jeito nenhum, Enzo. Nunca vamos conseguir. Além disso, a ideia de usar uma furadeira elétrica tão perto de um cérebro humano, até mesmo de Morgan, me deixa nauseada. Talvez não. Ele olha em volta, contando cabeças com a ponta da caneta. Temos 50 pessoas aqui, sem contar nossos garotos de azul. Alguns deles parecem ter sido recrutados jovens, saídos da escola. Mas não são tão jovens, Gianna. São no mínimo estudantes de pós-graduação. Que tal darmos uma volta por aí e ler crachás? Ele aponta para a entrada do laboratório. Comece por lá, que eu começo pela parte de trás. Nada meticuloso, só um rápido exame de títulos, está bem? Se alguém perguntar, diga que está indo ligar para seu marido. Para falar do carro. É verdade, preciso ligar para Patrick, pois parece que não vou sair deste prédio tão cedo. Ele vai precisar do Honda, ou pelo menos do que deixei dentro do Honda. Saio do meu metro quadrado de espaço de trabalho e começo a andar pelo corredor mais próximo, na direção da mesa do sargento Petrovski. Devagar. Preciso dar um telefonema, digo. Para avisar ao meu marido que não vou voltar para casa hoje. Petrovski sorri. Claro, senhora. Qual é o número? Eu digito. Infelizmente, preciso fazer isso pela senhora. Claro que precisa. Provavelmente também precisa falar por mim. Estou certa. Petrovski pergunta qual é o recado e me entrega uma folha de caderno em branco e uma caneta. Escreva tudo aqui e eu passo o recado. Palavra por palavra. O bilhete é curto. Venha pegar o carro, pegue o copinho de Sônia. Ela vai chorar se for para a cama sem ele. Não é de fato uma mentira, não se você colocar alguns verbos no pretérito. Entrego o papel a Petrovski e pisco 3 vezes. Ele pisca de volta. Mais alguma coisa, doutora M.C. Cleland? Eu me lembro de outro soldado sentado atrás desta mesa quando Lorenzo e eu chegamos, portanto Petrovski deve ter chegado recentemente. Está de serviço esta noite? Sim, senhora. Meu olhar se fixa na mão esquerda dele. Você é casado? Claro que é. Sim, senhora. Este mês fazemos 2 anos. Sua boca se curva num sorriso sem graça. Nós namoramos desde o ensino médio. Eu me casei nova. Só não acrescento que tenho dúvida se foi uma das decisões mais inteligentes para nosso relacionamento. E tive filhos nova também.
Você tem filhos? Petrovski hesita, e o sorriso tímido some. Sim. Uma menina. Fez 1 ano em abril. Mais baixo, ele diz, 1 ano. Posso fazer uma pergunta? Claro. Olha, não sou cientista nem nada. Tenho diploma do ensino médio e algumas horas numa faculdade comunitária. Depois me alistei. Achei que o exército me daria um salário estável e tudo mais. Além disso, a senhora sabe, se fizer 20 anos de serviço, a gente recebe pensão. É uma segurança financeira, e coisa e tal. Eles fazem com que pareça algo bom. Petrovski se inclina para a frente. Mas sei uma coisa ou outra sobre filhos. Sou o mais velho. Tenho 5 irmãos. O mais novo nasceu quando eu tinha 15 anos. O nome dele é Dani. Um bom garoto. Confirmo com a cabeça. O sargento bom samaritano continua. Dani sabia o que significava não quando tinha 5 meses. Antes de 1 ano sabia falar mamãe, papai e bu. Bu era o nome do nosso cachorro. As frases dele não faziam muito sentido, mas o que importava é que estava falando. E então, Petrovski dá um tapa na mesa, pô. 2 palavras, perguntas, coisas tipo cadê bu e quer suco. Era uma espécie de milagre, sabe? Sei. Vi 4 bebês passando por todos esses estágios. Balbuciar pré-linguístico, holófrases, de uma palavra, frases com 2 palavras, geralmente nada mais do que um sujeito e um predicado. Depois, como disse Petrovski, pô. Tudo começava a acontecer. Aos 3 anos Steven fazia exigências, de manhã me leva para a escola, à tarde por favor faz chocolate. Mas conheço o outro lado, e Petrovski também. Uma vez eu vi um documentário, senhora, prossegue ele. Não consegui assistir tudo, era horrível demais. Umas pessoas mantiveram a filhinha trancada num quarto e não falaram com ela durante uns 12 anos. 12 anos, senhora. Dá para imaginar? Balanço a cabeça, mesmo podendo imaginar. Isso aconteceu em casos raros. Petrovski continua, um linguista de poltrona de TV que não percebe como está certo. Então se você pegar uma criança, qualquer criança, e deixar ela falar, ela fala. Se não deixar, a outra mão bate na mesa entre nós. Pô, é isso aí. É como se tivessem um relógio dentro. Elas têm. Não preciso mencionar ao sargento Petrovski as hipóteses do período crítico, também conhecidas como teoria use ou perca. Ele saca, mesmo sem o jargão chique. Então minha pergunta é, diz ele, me encarando. Seus olhos estão calmos e azuis, mas a dor ali. Minha pergunta é, o que vai acontecer com minha filhinha se ela não falar? Se ficar igual àquela tal de Jenny? E acabar no abrigo? Tenho 1000 respostas para ele, e nenhuma. Jenny, a criança do documentário, nunca aprendeu a falar. Depois de anos de exames e pesquisas por parte de linguistas com mais interesse no próximo grande livro do que na própria Jenny, a garota acabou exatamente onde Petrovski sugeriu. Em algum abrigo. Depois de dar os últimos toques na mensagem para Patrick, entrego-a a Petrovski. Ele segura minha mão. A senhora pode ajudar? A senhora é médica, não é? Assinto. Mais ou menos. A senhora pode ajudar? Ele olha para as 3 divisas na manga e diz, eu fiz um juramento, a senhora sabe. Talvez devêssemos tentar aguentar. Esse negócio puro não pode durar para sempre. É hora de jogar lenha na fogueira, você está certo. Provavelmente não vai durar. Mais alguns anos e o reverendo Cal vai ser apenas uma nota de rodapé num livro de história. Mas, claro, ele pode ficar por aí um tempo. Petrovski está em cima do muro. Sabe, sargento, continuo, inventando enquanto falo, me odiando um pouco à medida que atiço as chamas.
Eu li um artigo há alguns anos. Nós pensávamos que as crianças tinham até os 13 ou 14 anos para, você sabe, esse acontecer. Mas vou lhe dizer, como especialista, elas têm muito menos tempo. 3, 4 anos, talvez. Depois disso, o cérebro meio que, procuro a palavra certa, desliga. Seu rosto empalidece, e eu me encolho, ainda que essa seja a reação que eu desejava. Bom, é melhor eu voltar ao trabalho. Melhor dar alguns minutos para ele pensar enquanto elaboro os detalhes com Lorenzo. Deixando-o com a chave do Honda na mesa, retorno para meu canto do laboratório, desta vez por um caminho diferente. Metade dos crachás está virada do lado errado, mas leio uma dúzia deles, tendo em mente o conselho de Lorenzo para me preocupar apenas com os títulos. Capítulo 69. Aproximadamente 2% da população tem doutorado. Se você ignorar os doutores em inglês, a porcentagem é menor. Muito menor mesmo. Contei 9, digo. De uns 12. Lorenzo parece que teve mais sorte do que eu com os crachás. Contei 15 em 20. 2/3, 3/4, não importa. Estamos num laboratório cheio de especialistas. Com tempo suficiente, você pode conseguir que um macaco datilografe uma obra de Shakespeare. Num laboratório assim, você seria capaz de construir um foguete para Marte em tempo muitíssimo menor. Uma neurotoxina que embaralha o cérebro. Eu avaliaria que conseguiríamos em uma noite. Bem a tempo para a reunião matinal à qual Patrick vai comparecer amanhã. Examino a sala de novo. Os olhos de todos estão exaustos, mas ocupados. Lorenzo lhes dá até amanhã para conseguir algo que possa satisfazer Morgan. Acho que arranjei um aliado, comento. É? Ali. Na mesa da segurança. Lorenzo estica o pescoço para olhar por cima das pessoas. Está brincando. Petrovski pode não ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas tem duas qualidades que eu desejo: é forte e está morrendo de medo por causa da filha. O fato de usar um uniforme e ter um chaveiro no cinto também não é ruim. Dê uma olhada em volta, Enzo. Esses caras vêm trabalhando 24 horas por dia. Estão mortos de cansaço. Quando digo isso, 3 homens, cada qual aparentando 40 e poucos anos, saem do laboratório escoltados por um único soldado. Não vejo meus filhos há uma semana, reclama um deles. Filhos? Diz outro. Meus filhos aceitam isso bem. Já minha esposa. Se eu não comer e dormir um pouco, vou estar ferrado amanhã. O terceiro homem parece a ponto de dormir em pé. Está vendo o que quero dizer? Pergunto enquanto outras 5 abelhas operárias sinalizam que estão prontas para cair na cama. Só precisamos esperar. Errado, Gianna. Lorenzo me olha de cima a baixo. O que você precisa é dormir um pouco. Pelo menos 2 horas. Tenho tanta chance de dormir quanto de ganhar um prêmio Nobel, mas ele está certo. Eu colidi contra a parede da fadiga a toda velocidade, e minha próxima tarefa no laboratório exige estar absolutamente alerta. 2 horas. No máximo. Presumindo que Morgan passe a noite aqui. Ele vai passar. Verifique com seu novo coleguinha na saída. Lorenzo abre um sorriso. E não flerte muito. Sou ciumento. Da prateleira atrás, ele tira um tablet, passa um daqueles seus dedos absurdamente longos e elegantes, clica algumas vezes e depois me entrega. Um pouquinho de leitura leve para você. Leio o título na tela. Neuroanatomia comparativa dos primatas? Você chama isso de leve? No sentido literal. O iPad pesa menos de 500 gramas. Quanto o livro pesa? Tem umas 500 páginas. Você vai querer ler os capítulos 7 e 8. Ele deve estar vendo as perguntas não verbalizadas nos meus olhos, porque continua: olha, eu faria isso, mas estaria começando do zero.
Também não posso ler essa merda e aprontar tudo aqui embaixo ao mesmo tempo. Portanto, dê uma estudada, está bem? Ele se vira para o computador que está atrás, puxa o teclado e começa a preencher uma requisição de animal de laboratório depois de consultar um gráfico de indivíduos disponíveis. No espaço para o número de identificação, ele digita 413, depois desce pela página até um bloco vazio e começa a catar milho de novo. Olha digitar sedação, trepanação e injeção intracraniana de soro experimental Wernicke 5.2. Ah, cara, digo, me visualizando com uma furadeira numa das mãos e, na outra, um iPad aberto num tutorial. Não foi para isso que eu me candidatei. Não sou realmente do tipo que põe a mão na massa, Enzo. Você é tudo o que eu tenho. No espaço vazio onde o formulário de requisição diz técnico, ele escreve Doutora Jeanne Seclelan. Nós precisamos fazer, não é? É isso ou vamos acabar matando Morgan? Um canto da boca de Lorenzo se curva para cima. A não ser que seja isso que você quer. Claro que é o que eu quero. Mas não há sentido em ser gananciosa. Um Morgan mudo vai funcionar tão bem quanto. Certo. Estou subindo. Mande alguém me chamar se eu não estiver de volta às 10. Está bem? Feito. Não paro na mesa de Petrovski para pegar um acompanhante. Em vez disso, vou até o soldado mais perto e falo suficientemente alto para minha voz chegar longe. Preciso tirar um cochilo. Pode me levar ao dormitório? Enquanto meu acompanhante grita para o laboratório, agora com metade dos ocupantes, perguntando se mais alguém quer ir ao refeitório ou para a cama, Petrovski sinaliza para eu me aproximar, com um ligeiro movimento de cabeça. Dei o seu telefonema, diz ele. Ótimo. Obrigada. Não quero lhe pedir ajuda, é melhor que a oferta venha da parte dele. E vem. Posso fazer alguma coisa? Na verdade, sargento, sim. Seu rosto, liso, sem pelos inocente como o de uma criança, se ilumina enquanto explico, em detalhes, exatamente o que preciso que ele faça. Capítulo 70. Enquanto Lorenzo está 8 andares abaixo sedando a chimpanzé número 4, azarado 13 e arrumando o equipamento necessário, estou sentada numa cama estreita, totalmente vestida, digerindo um sanduíche rançoso do refeitório e o capítulo 7 do texto de Neuroanatomia dos Primatas, também conhecido como Mapas Detalhados do Cérebro do nosso parente mais próximo, o chimpanzé. Por enquanto, meus melindres ficaram de lado, principalmente graças à quase mutilação da tarde causada pelo compatriota do 413. Passo para uma nova janela no iPad, verifico o banco de dados de publicações médicas em busca de artigos sobre procedimentos de craniotomia e trepanação e dou uma última olhada na metade não comida do meu sanduíche. O pão com queijo não é o companheiro perfeito para minha leitura na cama, por isso o coloco de lado enquanto revejo os componentes da minha nova amiga, a furadeira Cushing. Quando penso que de jeito nenhum vou fazer um buraco no crânio de um macaco, quanto mais no de um humano, me lembro de Jack, Lynn e Isabel. Fique firme, Jean. Continuo lendo até minhas pálpebras sucumbirem à gravidade e o iPad escorregar das minhas mãos. A batida à porta parece vir no momento exato em que caio no sono. Doutora M. Seclelan? A voz é abafada, nebulosa. Sim? Hora de ir. O Dr. Rossi disse que precisa da senhora no laboratório. Todo mundo precisa de alguma coisa. Eu preciso de mais ou menos uma semana de sono ininterrupto. Certo, estou indo. Saio da cama e aliso as roupas. Pela aparência delas, dormi profundamente, ainda que não por muito tempo. Então abro a porta. É Petrovski, e ele parece ter envelhecido uma década desde que o deixei no subsolo 2. Descansou bem, senhora? Minha boca emite o som de sim, minha cabeça latejando questiona. Um pé acompanha o outro pelo corredor, ordens automáticas de marcha ordenando que eles prossigam mais um pouquinho, e entro no elevador com Petrovski. Tudo pronto, diz ele.
Tudo está exatamente como a senhora pediu. Ótimo. Agora escute, sargento. Seu serviço está feito. A última coisa que você sabe é que o Dr. LeBron foi ao laboratório às. Que horas são agora? 10h05, senhora, responde ele, levantando o pulso esquerdo para eu ver. Certo. LeBron entrou no subsolo 2 às 9h50. Ele falou a você que estava com dor de cabeça. É só isso que você sabe. Com uma postura militar já esperada, Petrovski responde com um rígido sim, senhora, e mantém a porta do elevador aberta para mim. Ele para diante da porta do laboratório. Por favor, não vá amarelar agora. Não tenho certeza se estou falando com Petrovski ou comigo mesma. Ele passa o crachá no leitor e espera a luz verde, e eu entro. Passamos pelos chimpanzés que restam, ainda gritando nas suas jaulas, e noto que a do chimpanzé número 403 está vazia. Assim como o laboratório principal. O primeiro serviço de Petrovski era a evacuação do subsolo 2. A julgar pelos bancos desocupados e pelo caos de papelada deixada em cada mesa, ele foi bem-sucedido. Só foram necessários Lorenzo, um bico de Bunsen, um pouco de folha de alumínio e uma mistura de açúcar e nitrato de potássio. Deve ter parecido que uma bomba explodiu no laboratório de bioquímica. Essa era a ideia. Deixo o sargento junto à mesa da segurança e ando em meio à confusão de cadernos, calculadoras e óculos de leitura, até onde? Lorenzo está esperando, meio de pé, meio sentado, na bancada onde o deixei há 2 horas. É a própria imagem da tranquilidade, e desejo que ele não tivesse tornado tão fácil me apaixonar. Foi um sucesso, Giana. Silencioso, cheio de fumaça e não letal. A primeira coisa que fiz quando ganhei um kit de química foi uma bomba de fumaça. Arruinei a melhor panela de preparar massas da minha mãe. Uma malícia diabólica e infantil lampeja nos olhos dele. Meninos, penso. Eles adoram explodir merdas. Ou pelo menos fazer parecer que explodiram merdas. Ele balança uma perna, saindo de cima da bancada. Está pronta? Não sei se posso fazer isso, respondo, sentindo o sanduíche de queijo ir na direção que não deveria. Onde eles estão? Aqui. Lorenzo abre a porta para uma sala lateral. Está vazia, a não ser por 2 maçãs e uma mesa cirúrgica sobre rodas coberta com uma variedade de implementos de aço inoxidável que só vi em fotos, retratores, fórceps, algo que parece um boleador. Na maca mais perto de mim está uma chimpanzé de 1,20 metro com o escalpo parcialmente raspado do lado esquerdo. Na outra está uma forma de vida de 1,80 metro e ordem biológica ligeiramente inferior. Ambos estão fortemente sedados, o peito subindo e descendo em ritmo constante. Petrovski conseguiu que Morgan viesse para o laboratório, Lorenzo terminou o serviço. Acho que gosto mais dele desse jeito, digo. Qual primeiro? Lorenzo aponta para a chimpanzé. Certo. Piada ruim. Mas preciso do humor para passar por isso. Assim que vejo a furadeira de craniotomia com sua broca de aço irregular, meio parecida com um dente mal formado, repenso. Não preciso de humor, preciso de uma porcaria de neurocirurgião. Giana? Lorenzo olha seu relógio. Eles não vão ficar apagados para sempre. Pego a furadeira e ligo. Ela faz um zumbido baixo enquanto a broca gira. Esse negociozinho não vai atravessar um osso de crânio de jeito nenhum. Não posso, respondo, pousando a furadeira. Isso é que é estar disposta a fazer qualquer coisa. Capítulo 71. Não sei quantas vezes falei que eu poderia matá-lo, em meus 40 e poucos anos. Talvez alguns milhares de vezes. Eu poderia matá-lo por ter deixado as roupas na máquina de lavar. Poderia matá-lo por não ter ligado para dizer que ia se atrasar. Poderia matá-lo por ter quebrado o vaso maiólica de mamãe. Poderia. Matar, matar, matar.
claro que nunca falei a sério. As palavras são tão vazias semanticamente quanto morro de amores por você. Estou com tanta fome que comeria um cavalo, e aposto minha vida que os Sox vão se ferrar no campeonato deste ano. Ninguém morre de amor fora de um romance de uma das Bronte, não come um cavalo inteiro nem arrisca a vida por causa de um jogo de beisebol. Ninguém. Mas a gente fala esse tipo de lixo o tempo todo. O fato é que não sei se eu poderia ter matado o chimpanzé número 412 nem enquanto ele estava pirando de vez. Sei que não vou levar uma furadeira craniana para perto dos 2 hominídeos adormecidos nessas maçãs. E não preciso. Chame Petrovski, digo a Lorenzo. Ele me encara. Não. Não vou pedir para ele fazer isso. Preciso das chaves da sala 1. De novo, ele apenas me encara. Para tirar Lynn. E as outras? Explique ao garoto que vou dizer que nós o dopamos e roubamos as chaves, se for preciso. Mas acho que ele vai topar. Explico sobre a filha. Eu toparia, diz Lorenzo. Se a filha fosse minha. Seu olhar desce pelo meu corpo, se detendo no ligeiro volume na altura da cintura. Eu não teria ido embora sem você, Gianna. Nunca. Verdade? Verdade. Ele faz um rápido giro pela sala, procurando qualquer coisa que possa ser uma câmera, e me beija. Nunca. Agora você sabe como me sinto com relação a Sônia. E aos meninos. Mas principalmente Sônia, penso. Nada é tão ruim quanto a ideia de deixá-la para trás enquanto tudo vai para o inferno. Nada, a não ser trazer outra menina para o inferno. Afasto o pensamento pelas próximas 12 horas. Vá, convença Petrovski a promover a fuga da prisão. 5 minutos depois, Lorenzo volta com Lynn. Quando vê as 2 maçãs, ela se vira na minha direção, boquiaberta e de olhos arregalados. Peço que Lorenzo explique enquanto vou ver Jack e Isabel. Elas não precisam estar aqui dentro para o que vamos fazer. Bom, eu também não quero estar aqui. Lorenzo me informa que não tem opção. Lynn faz um sinal de polegar para cima com a mão direita e bate na mão esquerda. Ela precisa de você para ajudar, diz ele. Olho a pulseira de Lynn. Como ela conseguiu dizer isso? Lynn revira os olhos, balança as 2 mãos na frente do peito, depois junta o indicador e o dedo médio de cada mão e os aponta para mim, sacudindo-os. Ela está dizendo para não se preocupar e andar logo, diz Lorenzo. Eu traduzo. Vocês 2 sabem a linguagem de sinais? Pergunto. Por quê? Ele dá de ombros. Você fala um pouco de vietnamita, não é? Falo. Por quê? Certo. Entendi o argumento. Por meio de Lorenzo, recebo cada uma das instruções de Lynn enquanto nos lavamos até os cotovelos numa pia do laboratório de bioquímica. É como cirurgia cerebral para leigos. Monitore os sinais vitais o tempo todo. Entregue os instrumentos com o cabo à frente. Não bloqueie a droga da minha luz. E, bem ao estilo de Lynn, por favor, não desmaie. As 3 primeiras coisas eu consigo fazer. Quanto à 4ª, não sei. De volta à sala branca, Lynn demora 2 minutos para retrair a pele na cabeça da chimpanzé e mais 30 segundos para abrir um furo do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Desliga a furadeira, passa-a para mim com um pedaço de crânio de chimpanzé e sinaliza para Lorenzo. Ela disse para pensar nisso como um tampão de ralo de pia, diz ele, repassando essa pérola de conselho. Para você é fácil, Lynn. Sempre fui mais interessada na metade linguística da neurolinguística. Ela ri, mas suas mãos estão ocupadas demais para conversar enquanto apalpa o tecido mole dentro do crânio do chimpanzé. É uma coisa de revirar o estômago, fascinante e milagrosa ao mesmo tempo. Como é que pessoas como o Reverendo Cal e Morgan LeBron querem pegar essa mulher e descartá-la? Como alguém pode pensar que isso faz sentido? Certo.
Lá vamos nós. Lorenzo enche 2 seringas com um líquido transparente tirado de um frasco na mesa cirúrgica. Parece inofensivo como água. Põe um na mesa entre as maçãs e estende o outro para Lynn. Fito suas mãos calmas enquanto ela insere a ponta fina da agulha alguns milímetros no tecido cortical do chimpanzé e aperta o êmbolo, observando as leituras. Assente, aparentemente satisfeita por não ter matado a cobaia, e injeta o resto do soro antes de recolocar o pedaço redondo de crânio. Tampão, Jean, é só um tampão, e suturar. Todo o processo demorou 5 minutos. Ainda bem que foi rápido, pois o chimpanzé e Morgan começaram a se mexer. Capítulo 72. Um contato íntimo e pessoal com um primata furioso já bastou para mim. Não tenho vontade de reviver a experiência. Precisamos tirá-la daqui, Enzo. Agora, ordeno, olhando horrorizada o peito da chimpanzé subir e descer mais depressa. Lynn, quanto tempo temos até ela acordar? Lynn meneia a cabeça para a frente e para trás, levanta 4 dedos, depois 2. Não é necessário que Lorenzo traduza. 6 minutos? Digo, esperançosa. Ela balança a cabeça, levantando 2 dedos e apontando-os na minha direção. Olho em volta procurando alguma coisa, qualquer coisa, que possamos usar como contenção, e só encontro fio de sutura na mesa cirúrgica. Nada bom. Certo. Certo. Não há tempo a perder. Lynn, certifique-se de que a jaula está aberta. Enzo, você e eu vamos empurrar essa bebê para o lugar dela. Meus batimentos cardíacos marcam cada segundo que passa enquanto Lynn sai correndo da sala de operação improvisada e segue o barulho dos outros chimpanzés que gritam na parte da frente do laboratório. A chimpanzé número 413, com um olhar perplexo, estende um braço comprido e peludo na direção da cabeça. Depois olha para mim. Enzo, empurre. A maca bate em 2 bancos, derrubando-os. Lorenzo pega um antes que ele trombe em outros 2, impedindo por pouco um efeito dominó com móveis que poderiam bloquear nosso caminho. Jake e Isabel estão no centro do laboratório, horrorizadas e impotentes. Não fale nada, Jaco, imploro. Não fale nada. Leve Isabel para outro lugar. Tranquem-se num armário se for preciso. A imagem mental que tenho é de Charla Nash, a mulher mutilada que perdeu o rosto inteiro, menos a pele da testa. Petrovski. Grito para o laboratório enquanto Lorenzo empurra a maca passando por bancadas cheias de papel voando, óculos, uma régua de cálculo. Petrovski. Petrovski sai correndo de seu posto. A chimpanzé solta um gemido grave, não um uivo, não um berro, mas um gemido triste, surdo. Não olhe para ela, Jean. Não ouse olhar para ela. Mas, claro, eu olho. A fúria reluz em seus olhos castanhos suaves quando chegamos à jaula aberta. Petrovski saca a arma. Sua mão treme enquanto ele faz algo estalar com o polegar. A trava, talvez. Não atire nela se não for necessário, ordeno. Certo, Enzo, na minha contagem. 1. A mão da chimpanzé se afasta da cabeça e se estende para mim. 2. Digo, ofegante. O iodo do ferimento preenche minhas narinas enquanto ela estende o braço. 3. Com toda a força que me resta, tiro o bicho da maca, Lorenzo pegando a maior parte do peso. Uma garra roça nos meus lábios enquanto a chimpanzé 413 rola para dentro da jaula. Lorenzo tranca a porta e se afasta para a linha central do cômodo, me levando junto. Uma pata peluda salta entre as barras, os dedos em garras, e em seguida se retrai. A chimpanzé volta a massagear a lateral da cabeça. Quase parece que ela está tentando se lembrar de alguma coisa. Ai, meu Deus, Enzo. Morgan. Cadê o Morgan? Sei que só há uma entrada e saída do laboratório, e Morgan não passou por nós. Lorenzo retrocede pela sala em 4 passos largos enquanto grito para ele tirar Jack e Isabel do caminho.
Não sei se me escuta. Lin sinaliza alguma coisa que eu não entendo, aponta para mim e para o chimpanzé enjaulado. Foi por pouco, falo, sem saber se é isso que ela quer dizer. Ela assente. Vá ver como estão Jack e Isabel, peço. Vou ajudar Lorenzo. Outra confirmação. Não sei se me dou conta enquanto ainda estou na sala dos primatas ou quando passo pelo laboratório com os bancos caídos e os papéis espalhados. O baque é tão violento quanto um piano de cauda caindo de um andar alto. Morgan. Uma seriga. Lorenzo. Isso não é solúvel em água. Nem injetável na corrente sanguínea. Se tentar injetar, vai fritar o cérebro dele. Minhas pernas parecem se mover por vontade própria. Capítulo 73. Morgan LeBron tem 1,62 metros de altura e beira os 70 quilos. Lorenzo é capaz de me levantar com o outro braço amarrado às costas. Não é nem mesmo uma disputa, a não ser que o menor tenha uma vantagem. Morgan tem. E no momento está segurando-a junto ao pescoço de Lorenzo, naquele ponto macio 1 centímetro atrás da orelha. Saia. Não sei se é Lorenzo ou Morgan que grita na sala. Só uma palavra que não tem outro objetivo a não ser me aterrorizar. Morgan, começo. Ele não permite que eu termine, sua puta. Sua escrota. O maxilar de Lorenzo fica tenso, mas as palavras não me incomodam. A seriga, sim, mas todo o resto que Morgan tem para oferecer não passam de oclusivas emboladas. Posso me isolar disso. Mas aquela maldita seriga é um problema real. Dou um passo à frente, muito devagar, como um movimento em câmera lenta num filme antigo de ficção científica. Gianna. Não. Lorenzo parece tão firme quanto seu corpo aparenta estar. Gianna? Quem é Gianna, porra? Quando Morgan diz meu nome, meu outro nome, seus olhos brilham. Ah, saquei. Vocês dois têm um casinho, não é? Cara, isso é que é matar 2 coelhos com uma cajadada só. Agora ele está quase rindo. Ah, cara, isso é uma beleza. Os pobres amantes trágicos. Diga, Lorenzo, ela é boa de cama? Parece meio velha para mim. Mas talvez você goste das putas usadas e largadas. Os músculos no braço esquerdo de Lorenzo se retesam e seu punho se fecha. Ah. Dr. Rossi, Morgan empurra a ponta da agulha com mais força contra a carne. Um ponto vermelho aparece no local de contato e uma única gota de líquido transparente rola pelo pescoço de Lorenzo. É impossível dizer se é suor ou soro. Sabe, diz Morgan, a voz doce como xarope mas ainda ameaçadora. Não sou um grande cientista. Todo esse negócio de ficar examinando dados e refazendo a mesma porra de experiência de novo e de novo. Odeio essa merda. Mas sou um bom leitor. Um bom leitor de pessoas. E sei ler outras coisas. Tipo aquele frasquinho ali onde está escrito apenas injeção local. Com o queixo, ele indica o conteúdo derrubado da bandeja cirúrgica sem desviar os olhos de mim. Eu vi isso e precisei me perguntar, por quê? Por que somente local? O que aconteceria se eu enfiasse essa agulha assim? A agulha se enterra 1 milímetro ou 2 no pescoço de Lorenzo, perto demais da veia jugular. O que aconteceria se eu começasse a apertar o êmbolo? Alguma ideia? Vá em frente, Morgan, diz Lorenzo. Gianna, saia daqui. Há uma chave extra embaixo do para-choque do meu carro. Pegue e vá embora. Não seja tão corajoso, porra. Os olhos de Morgan, aqueles medonhos olhos de rato, se fixam nos meus. Se você se mexer, sua puta, eu começo a enfiar esta coisa nele. Os olhos se viram ligeiramente para a esquerda, por cima do meu ombro. Volte para o laboratório. Demoro um momento antes de perceber que ele não está falando comigo. Um aperto firme, não tão forte quanto de um homem,
mas bem forte, segura meu cotovelo, me virando ligeiramente. Jack. Sua cabeça faz um movimento brusco, deliberado. Vamos. Na mão livre estão as chaves de Petrovsky. Elas fazem um som metálico de sinos minúsculos no silêncio de uma sala onde todo mundo parece prender a respiração. Chame Petrovsky, digo a Morgan. Vamos acabar logo com isso. Preciso de cada parte do meu cérebro humano para afastar o instinto de fuga. Não faça nada idiota, Jean, ameaça Morgan. Escute. Se ainda lhe resta um fiapo de humanidade, Morgan, você vai fazer isso do modo certo. Mande Petrovsky atirar nele. Faça uma coisa limpa. Mais tarde você pode dizer que foi um acidente. Há uma pausa enquanto Morgan pondera. Legítima defesa? Sugiro. O soro vai ser mais difícil de explicar. Estamos falando de um bioquímico famoso, e não de um idiota que você recrutou numa faculdade. Pense nisso. Pense no que vai dizer quando Lorenzo Rossi sair deste prédio sem falar coisa com coisa. Depois pense no que a embaixada italiana vai dizer. Morgan demora uma eternidade pensando. Passo metade dela pensando em armas. Como qualquer mecanismo, elas têm partes. A parte em que você coloca uma bala, a parte por onde a bala sai e a parte que faz a bala ir de um lugar ao outro. Fácil. Simples. Sem alterações durante séculos. Fecho, cabo e cano. Numa ordem ou em outra. Durante a outra metade do tempo em que Morgan pensa, avalia o sargento Petrovsky, o estudante de filosofia transformado em soldado. Marido. Pai. Um homem cuja mão treme quando saca a pistola de serviço. Um homem que sabe onde fica a trava e como soltá-la. Jack puxa meu braço de novo e eu me viro para ela. O que você faria para continuar livre, Jaco? Porque neste momento eu faria praticamente qualquer coisa. Ela não diz nada, mas sorri. Petrovsky. Grita Morgan. Botas pesadas ecoam no laboratório. Sob elas, papéis farfalham. Um estalo alto marca a destruição de uns óculos largados. O mundo inteiro fica mais lento enquanto o sargento Petrovsky se aproxima da porta aberta atrás de mim. Senhor! Grita Petrovsky. Tudo acontece num piscar de olhos, mas sei que minha mente está registrando cada imagem, cada quadro do filme. Talvez um dia eu possa diminuir a velocidade dessas imagens, repassá-las em tempo real. Neste momento, a sequência é aleatória e entrecortada, a trilha sonora é confusa. Atire nele. Petrovsky saca a arma. Está tão perto da minha orelha que consigo sentir as pequenas perturbações no ar, ver os pequenos tremores nas mãos dele enquanto tenta estabilizar a pistola. Está com a trava? Pergunto. O estalo é como um tiro, automático e ensurdecedor. Agora, Jack. Ela está em cima dele. A mão de Petrovsky se afrouxa. Nunca saberei se ele cooperou ou se foi apanhado de surpresa, mas faço o movimento que planejei, fecho os dedos no cabo e miro alguns centímetros abaixo do broche azul que brilha no colarinho de Morgan. E aperto o gatilho. Continua no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Você ainda pode ajudar com qualquer valor via Pix na chave deixada na descrição.